Bom, vou começar a gravação aqui, que a gente já tira as dúvidas, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com as frases para vocês. Aí, pronto. Então aqui o exercício então era justamente para treinar, né? Essa capacidade. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aí. Essa capacidade de vocês, não é, de identificarem os substantivos, né? Identificar então quando uma palavra ali tá com a função de nomear, não é, alguma coisa. Por que, gente, que eu tô batendo nessa tecla com vocês? Porque é como eu disse, né? As duas principais classes de palavras que nós temos, as mais importantes, a primeira delas é o substantivo, tá? Então a gente tem que dominar isso muito bem, saber identificar um substantivo ou uma palavra substantivada, tá bom? Porque depois é o verbo, certo? Não depois agora do substantivo, mas a outra classe de palavras mais importante que a gente tem são os verbos, tá bom? E da mesma forma, aprender a identificá-lo, aprender suas funções, né? Por isso que eu estou insistindo nesses exercícios aqui com vocês, tá bom? E a gente precisa treinar, tá? Para aprender a identificar, certo? Então, eu tinha feito com vocês aqui até a letra E, não é isso? Eu expliquei por que o verde da bandeira é substantivo, né? Esse o verde aqui, tá? Por que ele é diferente da toda aquela área era verde, certo? Então, deixa eu abrir aqui o Word que eu vou explicar um negócio aqui para vocês. Ó, é diferente, pessoal, quando eu digo assim, toda aquela área era verde, certo? O verde da bandeira me emociona, tá? Qual que é a grande diferença aqui? A grande diferença é a função da palavra, certo? Opa, ficou muito grande. Peraí. Aí, acho que assim tá de bom tamanho. Certo, pessoal? Então aqui nós temos uma diferença de função. Embora a palavra seja a mesma, ó, eu estou falando da palavra verde, certo? Toda aquela área era verde. A função dessa palavra verde, conforme nós vamos ver, ela é um adjetivo, tá? A gente já deve começar a estudar adjetivos hoje, se der tempo, tá bom? Vamos ver se dá tempo. Esse verde é uma palavra que está caracterizando um substantivo, né? A gente identificou, vou pintar ele aqui de amarelinho, o substantivo, tá? Então eu vou pintar os substantivos aqui de amarelo, tá? Porque a gente está trabalhando com substantivos aqui, certo? Então, ó, eu tenho aqui um substantivo, área, né? É o nome de alguma coisa, a área dá nome a alguma coisa, então é um substantivo, certo? Essa palavra verde está caracterizando a área. É uma característica da área, certo? Então eu tenho o substantivo e a palavra que dá a característica a esse substantivo, ou seja, um adjetivo que nós vamos ver hoje o que é, tá bom? Então verde aqui, esse verde, ele é na verdade um adjetivo, certo? Porque ele está se relacionando aqui, caracterizando a palavra área, que é um substantivo. Beleza? Já aqui nessa frase de baixo, o verde da bandeira me emociona. Notem o seguinte, esse verde não está caracterizando nada, certo? O que eu estou falando aqui? Que é o verde propriamente dito, ou seja, é o nome daquilo que me emociona, é o verde, tá? Então, aquele verde da bandeira me emociona. Eu estou falando o nome daquilo que me emociona, que é o verde. Certo? Então aqui ele está desempenhando então uma função de substantivo, tá? É o nome daquilo que me emociona, o verde.
Diferente daqui que é somente uma característica. Essa diferença ficou clara para vocês? A mesma palavra, igual eu falei na aula passada, né? Essas classes de palavras que a gente vai começar a estudar, que a gente já começou a estudar, elas não são estanques, elas não são congeladas. Então, a mesma palavra, ela pode funcionar como adjetivo ou como substantivo. Depende da função que ela está exercendo naquela frase. Ficou claro isso, gente? Ou não? Quer que explique de novo? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo, que eu acho que aí vai ficar mais claro. Ó, ó. Deixa eu mudar aqui. Quer ver? Tô pensando uns exemplos aqui. Ó, olha que legal. Esse aqui ficou bom. Vamos notar o seguinte, na aula de adjetivos a gente vai voltar nesse assunto, tá bom? Mas eu preciso que vocês entendam a diferença desde já. Ó, eu vou analisar aqui a palavra velho, certo? Velho aqui e velho aqui, tá? Joguei fora o sapato velho. Vamos lá, quem me diz o substantivo dessa frase aqui, da primeira? Cadê o substantivo? Essa frase tem o substantivo? Se tem, qual é? Muito Tem, eu bem. acho que é sapato. Isso, Geni e Patrícia acertaram. Sapato. Então eu vou pintar ele de amarelinho aqui para a gente saber que ele é o substantivo, certo? O velho aqui, o que ele está fazendo? Caracterizando um substantivo, tá bom? A gente vai estudar isso na próxima aula ou hoje. A gente vai ver os adjetivos, que são essa classe de palavras que justamente caracterizam um substantivo. Ou seja, esse velho aqui, ele está caracterizando o sapato, que é um substantivo. Tá bom? Essas relações é importante a gente já ir aprendendo. Então, ó, o adjetivo sempre vai caracterizar um substantivo, tá bom? Olha nessa frase de baixo. O velho não veio hoje. Cadê o substantivo dessa frase? O velho? Muito bem, Geni. Ó, velho é o substantivo. Ô Guilherme, mas velho não é adjetivo? Depende. É aí que tá o pulo do gato que vocês precisam saber. Diferenciar. A mesma palavra, então, ela pode pertencer a mais de uma classe gramatical, dependendo do que? Do modo como ela é usada. Se eu estou usando como nome, que está nomeando alguém ou alguma coisa, ó, o velho não veio hoje, certo? O velho é o nome, certo? Daquela pessoa que não veio hoje, é o velho. Eu estou nomeando, tá bom? O velho. Agora aqui é uma característica de outro substantivo, do sapato. Fechado? Nessa frase aqui, velho é um adjetivo e nessa aqui, velho é um substantivo. É o mesmo caso, então, agora eu consigo voltar da D e da E aqui. Beleza? Na letra D, o verde caracteriza a área, então ele é um adjetivo. Tá bom? Na letra E, o verde da bandeira me emociona. Ele está funcionando como um substantivo, tá? Porque ele é um nome daquilo que me emociona. O substantivo não dá nome? Qual é o nome daquilo que te emociona? O verde. O verde da bandeira, tá bom? Então eu tenho o verde, que é um substantivo, e bandeira também é um substantivo, não é? Então nessa frase eu tenho dois substantivos aqui. Gente, ficou claro isso ou não? Quem não entendeu pode perguntar. Patrícia entendeu, ótimo. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Quem faz a letra F aí pra mim? Quem se habilita? Letra F. Ô, Guilherme, eu fiquei na dúvida. É Ah, atitude? pode falar.
O substantivo é atitude? Também. Tem mais um. Tem mais um? Tem. Atitude tá certinho, Geni. Tá certinho. Tem mais um. É uma palavra substantivada. Olha a dica, hein? Substantivo. Vamos lá. Ah, a Patrícia falou gostaria. Não. Gostaria é o verbo. A gente vai estudar os verbos também. Ó, aqui a palavra substantivada é o porquê. Deixa eu explicar para vocês. Ó, gostaria de saber o porquê da sua atitude, certo? Deixa eu diminuir aqui um tiquininho. Aí. Ó, reparem o seguinte. Acho que vou ter que diminuir mais, peraí. Aí. Acho que aí dá pra enxergar melhor, né? Isso aí. Pronto. Ó, gostaria de saber o porquê da sua atitude. A Geni já apontou aqui para mim a atitude. Perfeito, Geni. Atitude é um nome, tá bom? É um substantivo. Ok, perfeito, tá? Guilherme, por que essa palavrinha aqui, o porquê, é um substantivo? Notem o seguinte, eu gostaria de saber o motivo, o porquê, a razão, certo? Nesse sentido que o porquê está sendo empregado aqui, ele também é uma palavra substantivada. É uma palavra que está exercendo a função de um substantivo. Como assim, Guilherme? Ó, gostaria de saber olha o artiguinho aqui, acompanhando o substantivo, tá? Se eu substituir aqui por motivo, ó, motivo é um substantivo, concordam? Sim ou não? Ó, gostaria Sim. de saber o motivo. Mas, ô Guilherme, não é só em começo de frase que tem que usar o a, o, uma e um quando para classificar, para achar o substantivo? Não é só no Vamos supor. começo de frase, não, Geni. Ele Ah, sempre tá. vai vir acompanhando um substantivo independente da onde ele tiver, tá bom? Ah, entendi. Beleza? Então, por exemplo, ó, se eu quiser falar assim, ó, quer ver? Olha que legal. Eu troquei o pneu do carro. Ó, olha aqui, ó, o pneu aqui que é o substantivo, certo? É o nome. E aqui eu tenho o artigo acompanhando, certo? Ele não está no começo da frase. Qual que é a regrinha do artigo que a gente vai ver hoje também? O, a, os, as, eles sempre vão acompanhar o substantivo, beleza? Independentemente de onde ele estiver. Tá certo? Certo. Beleza? Então entenderam a razão daquele porquê ser uma palavra substantivada? Tá? Ó, o porquê quer dizer a razão, o motivo, é um nome. Beleza? Então esse porquê aqui é uma palavra substantivada. Beleza? Ele está exercendo a função de um substantivo aqui. Tá bom? Ficou claro ou não? Patrícia, você falou que o gostaria, a gente vai estudar os verbos ainda, tá? O gostaria é um verbo, beleza? E a gente vai estudar mais pra frente. Aqui, gente, na letra G, o nosso cantar é alegre. Aqui a palavra substantivada, ó, é o cantar. Por quê? Patrícia, o cantar também é verbo, tá bom? Só que nesse caso aqui, ele está sendo usado para nomear um ato. O cantar é alegre, tá bom? Entenderam, pessoal? O cantar aqui é uma palavra substantivada. Ele está tendo a função aqui de nomear aquilo que é alegre. O ato de cantar. É como se eu dissesse o cantar é alegre, tá bom? Então eu tenho o artigo aqui, ó, o, certo? Acompanhando o cantar. Ah, Guilherme, mas tem o nosso aqui, não tem problema, tá? O artigo aqui, eu só coloquei um pronome aqui no meio dos dois, não tem problema nenhum. O artigo continua acompanhando o substantivo. Tanto que se eu tirar essa palavrinha daqui, ela não faz a menor falta, tá bom? O cantar é alegre. Eu posso pôr aqui, o nosso cantar é alegre, tá?
Então, o cantar é uma palavra substantivada. Ela tem a função de um substantivo, certo? Gente, eu preciso saber se está claro isso, se vocês querem mais exemplos, se vocês querem que eu explique de novo, que isso é importante. Aprender a identificar os substantivos numa frase é fundamental, beleza? Deu para entender? Vocês querem mais exemplos? Como é que tá isso daí? Pode falar. Tá tudo bem até aqui? Bom, então tá bom. Deu para entender? Que bom. Gente, agora, lembram lá no começo que eu falei? Deixa eu voltar lá para vocês verem aquela nossa tabelinha. Ó, eu falei aqui das 10 classes de palavras, né? E falei que o substantivo está aqui, ó, na coluninha das variáveis. Ou seja, é uma palavra que ela pode variar. Como assim, Guilherme? Ela pode variar em gênero, ela pode variar em número, tá bom? Como que se dá isso? Vamos ver? Olha esse quadrinho aqui, é bem simples, tá? Ó, eu tenho aqui então, ó, alguns substantivos. Por exemplo, irmão, cantor, senhor e doutor, tá bom? São alguns substantivos aqui que eu escolhi para mostrar a variação. Como que ficaria a variação em gênero? Ou seja, do masculino para o feminino. Será que essa palavra pode variar? Pode. Olha lá. De irmão no masculino vira irmã no feminino. Tá? Cantor no masculino vira cantora no feminino. Senhor no masculino vira senhora no feminino. Doutor no masculino vira doutora no feminino. Ou seja, o substantivo é uma palavra variável. Eu consigo, então, variar o gênero. De masculino eu consigo passar para feminino, tá bom? Então ela tem essa variação. Ah, é só em gênero, Guilherme? Não, olha só. Qual que é a outra coluna aqui? Em número. Como assim número, Guilherme? Singular ou plural, tá? A palavra, o substantivo, ele pode estar tanto no singular, quando eu estou falando de um substantivo só, ou no plural, quando eu quero falar de dois ou mais, tá bom? Então, por exemplo, irmão. Dá para eu falar de mais de um irmão? Dá. Os meus irmãos. Olha aí, ó. A palavra irmão, substantivo irmão, consegue variar em número. Irmão virou irmãos. Cantor virou cantores. Senhor virou senhores. Doutor virou doutores. Guilherme, eu posso variar de duas maneiras ao mesmo tempo? Claro. Ó, eu vou variar em gênero e número. Eu tenho a palavra irmão, eu vou variar para gênero irmã e eu vou variar em número. Irmãs, irmãos, irmã ou irmão. Viram como ela pode variar? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A variação em gênero, a variação em número, então, ou seja, gênero masculino e feminino, número singular e plural, tá bom? E em grau. O que é o grau? Aumentativo ou diminutivo, tá? Como assim, Guilherme? Ó, irmão, eu posso falar irmãozinho. Cantor, eu posso falar cantorzinho. Tá vendo que eu estou diminuindo ele? Ó, senhor, senhorzinho, doutor, doutorzinho, tá? Ou eu posso ter assim também, ó. Por exemplo, o substantivo casa, né? Substantivo casa. Se eu quiser variá-lo em gênero, eu posso pôr no aumentativo, casarão, ou no diminutivo, né? Um casebre ou uma casinha, certo? Notem então que eu estou variando o grau. Eu estou dizendo, nossa, é um casão ou é uma casinha, certo? Variei o grau daquele substantivo. Então vocês vejam que o substantivo é uma palavra muito variável. Ela varia de 3 maneiras: em gênero, número e grau. Beleza? Gênero masculino e feminino, número singular e plural, e o grau aumentativo ou diminutivo. Até aqui tranquilo? E você pode fazer isso com praticamente qualquer substantivo que você quiser, tá? Qualquer nome na natureza, praticamente todos, tem as exceções que nós vamos ver agora, praticamente qualquer substantivo você consegue fazer essas 3 variações, tá bom? Em gênero, número e grau.
tá? Por exemplo, copo. Se eu tiver, por exemplo, a variação, ele não varia em gênero, tá? Mas, por exemplo, em número, copos. Em grau, copinho, copão. Beleza? Sei lá, o cachorro. Eu posso variar em gênero, né? A cadela ou cachorra, né? Em número, cachorros ou cachorras, tá? E grau, cachorrinho, cachorrão. Entenderam? Qualquer outro exemplo aí, praticamente todos vão variar nos três, gênero, número e grau, tá bom? Eu tenho as exceções. Tem palavras, por exemplo, que eu não tenho o masculino ou o feminino, tá? Por exemplo, mesa. Mesa eu só tenho no feminino, não consigo variar no masculino, tá bom? Então eu tenho algumas exceções aí. Mas, via de regra, substantivos variam em gênero, número e grau. Fechado? Isso tá claro? Tranquilo, né? Agora nós vamos para as exceções. Olha só. Aqueles que são uniformes em gênero. O que é uma coisa uniforme? Bom, só tem uma forma. Uniforme é isso, uma forma, não é isso? Em gênero, ou seja, eu só vou ter a mesma palavra às vezes para designar os dois gêneros. Olha que interessante isso. Eu tenho aqui duas formas disso acontecer, tá? Quando eu não tenho essa variação de gênero, ou seja, se eu tiver um gênero só, ou só masculino ou só feminino, eu vou dividir em duas classes, tá? Se eu estiver falando de animais, vão ser os substantivos epicenos, tá? Se eu estiver falando de pessoas, vão ser os substantivos sobrecomuns, tá? São a mesma coisa, mas para se referir um a animais, o outro a pessoas. Nós vamos ver exemplo, pode ficar tranquila, tá? Agora, se eu conseguir ter essa variação em gênero, só que eu usar a mesma palavra para os dois, vai ser um substantivo comum de dois gêneros. Ou seja, eu vou usar a mesma palavra tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Ele não vai variar a palavra. Vamos ver exemplo? Olha os epicenos, tá? Eu tenho, por exemplo, o jacaré. Jacaré, a palavra jacaré, eu só tenho no masculino, eu não tenho a jacaré, certo? Mas eu vou usar essa palavra tanto para designar o jacaré macho quanto o jacaré fêmea. Por isso que chama epicenos, tá? O que é os epicenos então? Ele só tem um gênero. Ó, olha o asterisco aqui. Só tem um gênero. No caso do jacaré, é uma palavra que só tem no masculino, não existe a jacaré, certo? Só o jacaré, só no masculino. E eu vou usar esse substantivo jacaré, ou jacaré, para designar tanto o jacaré macho quanto o jacaré fêmea. Vocês viram aí que eu coloquei, ó, os dois jacaré macho. Por quê? Porque a palavra está no masculino, tanto para o macho quanto para a fêmea. Se você, por exemplo, encontrar um jacaré fêmea, você não vai falar, e uma jacarezinha. Não, é um jacaré, certo? Um jacarezinho fêmea. Tá bom? Ele não varia em gênero. Entenderam agora? Então, ó, os epicenos, substantivos epicenos, não variam em gênero. Beleza? Para animais. Porque para pessoas eu tenho o sobrecomuns que a gente já vai ver. Outro exemplo aqui, ó, pra gente ver, é a cobra. A cobra, tá vendo que é feminino? A cobra. Mas eu vou usar esse substantivo feminino tanto para cobra macho quanto para cobra fêmea. Eu não vou falar, olha o cobra. Não, tá? Vai ser a cobra tanto para o macho quanto a cobra para a fêmea. Por isso que eu pus ela de lacinho. Vocês viram que bonitinho? Ó? Ela tá com até um chapéuzinho ali, ó. Olha que gracinha, tá vendo? Tanto o macho quanto a fêmea são iguais. Guilherme, como assim iguais? A palavra, o gênero é o mesmo. É o feminino tanto para o macho quanto para a fêmea. Por isso são epicenos. Eles só têm um gênero, ou masculino ou feminino, para designar os dois, tanto o macho quanto a fêmea. E o que é os sobrecomuns? Quando é a mesma coisa, só que quando eu estou falando de pessoas e não de animais. Olha, por exemplo, a criança. A criança pode ser uma menina ou pode ser um menino, tá? Por que eu pus duas meninas? Porque a palavra é no feminino. Tá? Se eu tiver uma criança mulher, eu vou falar, olha a criança, no feminino. Se eu tiver uma criança homem, eu vou falar a criança, não vou falar o criança.
certo? Então, criança só tem um gênero, é o gênero feminino, tá? A criança. Por isso é um substantivo sobrecomum, tá? É igualzinho o epiceno, mas aqui eu estou me referindo a pessoas e não a animais, tá bom? Só muda o nome, mas a ideia é a mesma, só tem um gênero para designar o masculino e o feminino, tá? Olha o neném, por exemplo, ó. O neném menino e o neném menino, não tem a neném. Neném é uma palavra no masculino, só existe no masculino, tá bom? Então, o neném menino e o neném menina. Se você, por exemplo, encontrar um nenenzinho menino, você vai falar, olha o neném. Se você encontrar uma nenenzinha mulherzinha, ela também vai ser o neném e não a neném. Tá bom? E isso são substantivos sobrecomuns, ou seja, o mesmo gênero, ela não varia em gênero, ó, atenção ao asterisco. Tanto os epicenos quanto os sobrecomuns não variam em gênero, tá? É uma palavra no feminino para designar masculino e feminino, ou uma palavra só no masculino que vai designar também os dois gêneros, tá bom? E aí? Ficou claro ou não? Deu para entender? Epicenos para animais e sobrecomuns para as pessoas. Essas palavras, esses substantivos só tem um gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá claro isso? Quer que explica de novo? Ó, mais um exemplo aqui que eu lembrei de sobrecomuns, tá? Sobrecomum. Por exemplo, quando a gente vai falar a testemunha, tá? O que é a testemunha? A testemunha eu posso ter tanto um homem quanto uma mulher, mas essa palavra sempre estará no feminino, a testemunha. Não existe o testemunha, tá bom? Eu só tenho testemunha é sempre no feminino. Não importa se quem vai testemunhar é o Guilherme ou é a Amanda ou é a Aline. Não importa. Se eu for testemunhar num processo, eu vou ser a testemunha e não o testemunha. Beleza? Isso é ser um substantivo sobrecomum, ou seja, eu vou ter a palavra num gênero para designar tanto o masculino quanto o feminino. Ficou claro, galera? Sim ou não? Bom, então tá. Agora aqui, vamos para o outro. Os epicenos e os sobrecomuns não variam em gênero, eles só têm um gênero, tá bom? Agora, o que é a diferença para o comum de dois gêneros? A palavra mesmo já está falando. Eu tenho a mesma palavra, só que ela é a mesma para o gênero masculino e para o gênero feminino. Ou seja, ela varia o gênero, só que ela só não varia a sua grafia. Olha que interessante. Comum de dois é a mesma palavra para designar dois gêneros. Então eu tenho os dois gêneros, eu tenho o e tenho o a. Tá bom? Só que eu vou usar a mesma palavra. É diferente dos epicenos sobrecomuns que não variam de gênero. Ó, o e o, a e a. Agora, aqui no comum de dois, o próprio nome já está falando. É uma palavra comum a dois gêneros, ou seja, ao gênero masculino e ao gênero feminino. Quer dizer que ela está variando em gênero. Ela só não mudou a palavra. Olha que legal. Se eu falar o cliente, né? Você é atendente de uma loja. Está chegando um cliente homem. Você vai falar o cliente. Olha o gênero masculino, tá? Porém, se entrar uma cliente mulher, você vai falar a cliente. Entenderam? Você tem os dois gêneros, o masculino e o feminino, só que a palavra não mudou. Cliente é a mesma. Por isso, cliente é uma palavra comum dos dois gêneros, do masculino e do feminino. Por isso que se chama comum de dois. Comum de dois gêneros. A palavra é comum ao gênero masculino e ao feminino, é a mesma palavra. Mas há variação de gênero. Beleza? Essa é a grande diferença para o sobrecomum. Porque no sobrecomum eu não vario o gênero. No comum de dois eu vario. Olha o outro exemplo.
o motorista. Então, se você pegou um ônibus ou você pegou um Uber, tá? Chegou lá, tem um motorista homem. Você vai falar o motorista, no masculino, o motorista, certo? Se for uma motorista mulher, a motorista. Você variou o gênero. Porém, a palavra é a mesma, motorista, certo? Ela varia o gênero, porém é uma palavra comum aos dois gêneros. Beleza? Outro exemplo, fã, né? Se você tá vendo ali um fã que é homem, ele é o fã, um fã. Agora, se você tá vendo uma fã que é mulher, ela é a fã ou uma fã. Tá? Variou o gênero, mas a palavra é comum dos dois. Fã é comum ao gênero masculino e também ao gênero feminino. É a mesma palavra para ambos os gêneros, por isso comum de dois. Comum dos dois gêneros. Note, ó, dois gêneros, então eu sempre vou ter dois gêneros, masculino e feminino, só a palavra que é a mesma. Mesma coisa estudante. Um estudante ou o estudante, se for homem, e se for mulher, a estudante ou uma estudante. Eu variei de gênero, tá bom? Só que a palavra é comum dos dois. Beleza? Ficou clara a diferença, galera? Então, ó, só para revisar, tô repetindo bastante para vocês entenderem, ó. Epicenos e sobrecomuns só tem um gênero, não varia, ó. O jacaré é macho e o jacaré é fêmea. A palavra é no masculino para as duas, tanto para o macho quanto para a fêmea. Cobra, a cobra, eu não tenho o cobra. Ela é sempre no feminino para cobra macho e para cobra fêmea. Epiceno. O sobrecomum é a mesma coisa que o epiceno aplicado a pessoas. Então, a criança no feminino para uma menina e a criança no feminino para o menino. Não variei o gênero, eu não tenho o criança. Mesma coisa, o neném, eu não tenho a neném. Então, se eu estiver falando de um neném menino, é o neném. Se eu estiver falando de um neném menina, é o neném também. Ou um neném. Agora, o comum de dois, a única coisa que acontece aqui, eu tenho dois gêneros, mas a única coisa é que a palavra é a mesma para os dois. Tá bom? Então, eu tenho variação de gênero, o e a, um e uma. Só que a palavra é a mesma. Fechado? Deu para entender, galera? Quem não entendeu nada? Quem entendeu? Podemos seguir? Ou tá difícil aí? Como é que ficou? Podemos seguir então, Karina? Ficou claro então? Deu para entender? Que bom então. Gente, vamos fazer um exercício aqui então? Ó, VUNESP, tá? Exercício de concurso, beleza? No trecho, o americano é mais prático. Steward, substantivo comum de dois gêneros, primeiro parágrafo. O autor refere-se a um vocábulo de língua inglesa que apresenta uma determinada característica. Ó, qual que é a característica? Substantivo comum de dois gêneros. Na língua portuguesa, pode-se observar um vocábulo desse mesmo tipo em... Qual dessas palavras aqui, ó, é comum de dois gêneros? Vamos relembrar aqui que é o comum de dois gêneros. Ela varia em gênero, mas a palavra é a mesma. E aí? Quem me fala essa? Peraí que eu tô lendo de novo. Tem problema. Arquivista? Quem falou arquivista? Carol. Carol, muito bem. Ó, a Patrícia também falou. Muito bem, gente, arquivista. Exatamente. Eu tenho o arquivista e a arquivista. A arquivista comum dos dois, né? Todas as outras ali ou não tem, por exemplo, comissário ou comissário, a comissária. Então eu variei, o substantivo variou em gênero, tá bom? Aeromoço ou aeromoça, tá? Variei o gênero da palavra. Barbarismo, não tem uma palavra no feminino para isso.
O barbarismo. A barbarisma. Não tem. O barbarismo. Então é o barbarismo, tá? E príncipe. Príncipe, o feminino é princesa. É outra palavra, tá? É uma variação de príncipe, variou pro feminino, tá bom? A palavra que eu tenho que é comum de dois é arquivista. Ó, exercício de concurso VUNESP 2021. Então, pode ser que caia. Tá bom, gente? Agora, a partir daqui, galera, vocês vão notar o seguinte. Que eu vou pôr exercícios de concurso para vocês. Porque a partir daqui, já cai. Já cai questões em concurso. Por incrível que pareça. Não parece que nós estamos muito no básico ainda? Mas tá vendo? VUNESP, uma banca gigante, respeitada, pedindo uma questão como essa. Que vocês estão vendo aí no comecinho do curso. Beleza? Então estão vendo como é que isso funciona? É legal a gente estudar isso daqui e aprender porque cai. Tá vendo? 2021. Foi agora. Então as bancas cobram isso. Beleza? É claro, gente, que tem níveis, né? Claro que a prova inteira não vai ser fácil assim, né? Então o que eles fazem? Joga ali uma questão mais fácil, depois joga uma média, depois joga uma mais difícil. Mas poxa, você garantindo ali as questões mais fáceis, não é? Você já tem uma segurança maior, você já garantiu seus pontos ali, certo? E você tem tranquilidade para fazer as demais. Fechado? Bom, eu vou fazer o seguinte. Bom, vamos fazer essa aqui para ver se vocês estão boas de cabeça. 2021, ó, concurso de prefeitura, tá? Assinale a classificação correta das palavras destacadas. Conforme o delegado Jerônimo Marçal, ó, isso aqui que tá em negrito, né? Jerônimo Marçal, outra criança também foi ferida e segue hospitalizada. Ele quer que você classifique o que tá em negrito. Ei, mamão com feijão isso aqui, hein? Nossa senhora, que beleza. E aí? Substantivo próprio. É isso aí, Carol. Ó, a Carol e a Patrícia também acertou, tá super afiadas, hein? Parabéns, gente. É isso aí. Substantivo próprio. Vocês estão vendo? Questão de concurso. Eu não tô falando que o concurso vai ser fácil desse jeito, mas poxa, pode ser que caia. Tá vendo? Ó, eu não tô inventando a questão aqui. Caiu. Tava fácil, né, Cris? Aí, ó. Cris achou também. Não fui eu que inventei. Caiu esse ano num concurso de prefeitura. Tá vendo? Pode ser que caia. Tá? Ó. Outro concurso. Prefeitura de Louveira. Tá? Pro cargo de médico. Olha o ano, galera. 2021. No que se refere aos substantivos coletivos, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, o que ele quer? Que você faça aqui, ó, a relação, não é isso? Vamos fazer assim, porque tem mais dois exercícios aqui. Eu vou deixar esses dois para vocês resolverem em casa, tá bom? E aí, na aula que vem, eu corrijo. Esse não é tão fácil e esse também é mais ou menos, tá bom? Acho que o mais difícil pode ser esse daqui, tá? Mas esse aqui, ó, ele vai exigir um pouquinho de uma leitura um pouco mais atenta. Esse daqui do IBGE, 2021 também, ó. Esse também é 2021, só questões atualizadas sobre substantivos, tá bom? Eu vou deixar, ó, esses dois para vocês resolverem em casa, ó. Prefeitura de Louveira e do IBGE. É um desafio para vocês. Segunda-feira eu vou querer ver o que vocês responderam aqui. Tá bom? Então vamos lá, para a gente dar seguimento aqui. Deixa eu pegar. A próxima matéria, galera. Peraí, antes eu quero saber o seguinte. Como é que tá? Vocês estão entendendo? Tá fácil, tá médio, tá difícil? Como é que tá? Por enquanto tá fácil? Tá fácil, né? Guilherme, Oi. eu acho que quando tem exercício fica mais fácil da gente ver o grau de dúvida que a gente tem. É verdade, né? Fica mesmo, é verdade. Por isso, deixa eu ver quem falou, foi a Karina, né? Isso.
Ô Karina, é por isso que eu sempre passo exercício para vocês, tá? É por isso que eu deixo já no material de vocês exercícios para vocês fazerem. Por isso que eu pego no pé que tem que fazer os exercícios e trazer para mim, né? É o que eu sempre falo, né? Vocês têm que aproveitar a vantagem, certo? De vocês estarem fazendo um curso ao vivo, tá bom? Porque qual que é a vantagem do curso ao vivo? Poxa, você pode fazer tanto os exercícios que eu mando para vocês fazerem, quanto procurar exercícios na internet, por exemplo, e fazer e trazer para eu corrigir para vocês, tá? Para eu tirar as dúvidas de vocês. É uma vantagem muito grande. A maioria da galera faz o curso gravado. Não que seja ruim o curso gravado, não é isso, mas tem uma desvantagem que você não tira a dúvida com o professor ao vivo. Essa é a desvantagem. E é o que eu pego no pé. Vocês têm que aproveitar. Vocês têm uma vantagem gigantesca na mão. Quer dizer, vai fazer o exercício, não entendeu? Traz as dúvidas para o professor. Vocês têm 2 aulas por semana. Vocês têm 2 oportunidades para fazer isso. Não desperdicem. Tá bom? Eu já mostrei um site que eu adoro, que é o Que Concursos aqui para vocês. Vocês conhecem o Que Concursos ou não? Quem conhece o site? Você chegou a comentar, mas eu confesso que eu não vi. Tá, ó, então eu vou pegar no pé de vocês de novo, aproveitando o gancho que a Karina deu, tá? Como que funciona, ó? Já que eu cheguei a comentar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí que eu preciso ver se tá aparecendo. Ó, eu vou mandar aqui no chat, chama Que Concursos, tá? Se eu já mandei, eu vou mandar de novo. Que Concursos, tá? É www.queconcursos.com.br, tá? Faltou o R aí. Ó, vou digitar aqui, Que Concursos, tá? .com. Ó, vou colar aqui para vocês, vai ficar mais fácil, tá? Aí. Galera, seguinte, deixa eu aumentar aqui para vocês irem vendo. Tanto de propaganda também, viu? Ó. Aqui no site, você tem várias áreas aqui. Vocês vão vir aqui, ó, questões. Ó, tem a parte aqui oh, meu Jesus amado, 4-0 pro site. Meu Deus. Ó, questões. Clicou aqui. Olha o tanto de filtro que ele tem. Não sei se vai dar para ver aí. Ó, disciplina. Primeira coisa, vocês vão português, matemática, tá? Eu vou pôr aqui português para mostrar para vocês, tá? O assunto, o que vocês vão procurar aqui no assunto? O que vocês acabaram de estudar ou o que vocês estão com dúvida. Ó, você pode pôr substantivos, ó, tá vendo? Você consegue filtrar só por substantivos, só pelo que a gente viu agora. Você consegue filtrar por verbos, por exemplo, ó, verbos auxiliares, certo? Ou, se você preferir, você pode estudar matemática. Ou, se você não quiser estudar uma disciplina só, o que você pode fazer? Filtrar por banca, certo? Você digita aqui a banca, VUNESP. Ó, todas as questões da VUNESP vão estar aqui para vocês, tá bom? Pelo nível, se é fundamental, superior ou médio, para você treinar naquele nível que você vai prestar o seu concurso, tá bom? Ah não, eu quero só questões de português sobre substantivos que foram pedidas Tem a instituição aqui, ó, prefeitura de não sei aonde, né? Prefeitura de Bebedouro, por exemplo, certo? Ou para o cargo, ó, tem até filtro por cargo. Eu quero saber as questões de português para o cargo de auxiliar. Dá para você filtrar também, beleza? É claro, quanto mais filtros você põe, menos questões você vai ter. Esse site ele permite que você responda até 10 questões por dia. 10 questões gratuitas, acima disso você tem que pagar, tá bom? Mas poxa, 10 questões por dia já é bastante. E acabou do Que Concurso, você joga no Google questões sobre substantivos, por exemplo. Questões sobre adjetivos, sobre artigos, que é o que a gente vai ver hoje. Tá bom, gente? Nós os professores, a gente manda os exercícios para vocês, né? Eu passei bastante coisa de acentuação, passei dos substantivos, aquelas frases, tá? Já deixei mais exercícios para semana que vem, mas eu garanto para vocês, gente, não é suficiente, tá? Se você quer pegar o jeito da banca, se você quer pegar ali os macetes da banca, não tem outro jeito, tem que resolver questões, tá bom, gente?
Tem que resolver questões, não adianta. É assim que a gente aprende. E quando que a gente aprende? Errando. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer as questões, você vai falar, poxa vida, mas eu errei. Aí o que você vai fazer? Traz pro Guilherme. Ô Guilherme, eu errei tal questão aqui, tá? Me explica. Aí eu vou te explicar, você vai entender. Aí com o erro é que você aprende mais, certo? Não adianta, gente, só ficar na aula. Tô sendo muito sincero aqui para vocês, tá? Não adianta. Se você não treinar o que você está aprendendo, não é assim com tudo na vida, não é? Pensa se você quer aprender a fazer uma receita. Vai adiantar você ver só o vídeo na internet? Não, você não tem que fazer. Que aí você vai aprender, vai errar e na próxima vez você corrige, certo? Adianta para eu ganhar músculo só ver vídeo de musculação? Seria bom, né? Se fosse assim. Não é, né, gente? O que eu tenho que fazer? Ir lá e treinar, fazer a minha musculação. Mesma coisa com qualquer assunto que você vai estudar, com português, com matemática, tá bom? Então tem que fazer exercício, especialmente da banca que vocês forem prestar, tá? Lá no Que Concurso ele tem essa função, você filtra até pela banca, tá? Você pode pôr lá português e a banca, você vai ver todas as questões de português que essa banca já pediu. Ah não, eu quero só para o meu cargo, filtra lá todas as questões daquela banca, daquele cargo especificamente, certo? E você faz a prova. No caso de vocês, como vocês estão estudando várias matérias, inclusive matemática, por exemplo, né, a parte específica, coloquem lá no Que Concurso. Eu não quero uma matéria específica, eu quero só dessa banca para o meu cargo, as provas anteriores. E ó, pau na máquina, galera. Tem que estudar, tem que fazer exercício, tá? Dos exercícios que eu passei aqui para vocês, poucas de vocês fizeram. Então não pode, tem que fazer. Tá bom? E é aí que está a vantagem que eu falei para vocês do curso ao vivo. Essa é a grande vantagem, é o trunfo que vocês têm na mão, é o curso ao vivo, né? Porque vocês têm a chance que muitos não têm de errar e perguntar por que errou. É aí que tá a grande sacada do negócio. É aí que tá. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, beleza, gente? Bom, então nós vamos começar aqui a outra classe de palavras que está imediatamente aqui abaixo do substantivo. Por que eu falei que o substantivo e verbo são as principais, né? Porque todas as outras vão se relacionar de alguma forma com essas duas, principalmente com o substantivo, tá? Por isso é primordial que vocês saibam identificar um substantivo, tá? Primordial. Se alguém tem dúvida disso, não deixa passar, me pergunta. Não deixa passar, porque senão vai ter dificuldade lá na frente. Tá bom? Não deixa passar. Já me coloquei à disposição de vocês, né? Ou traz aqui para aula, ou me manda no WhatsApp, no privado, tá bom? Eu respondo todo mundo, às vezes, né, pode demorar aí um pouquinho, né? Porque eu tenho outro emprego e tal, eu trabalho, mas assim... Manda que eu respondo todo mundo e eu explico, né, aquela questão, aquela dúvida específica, tá? A aula tá gravada também, você pode rever. Depois, nossa, Guilherme, aquilo lá que você explicou, não entendi direito, me explica melhor. Gente, aproveitem, é a vantagem que vocês têm, tá bom? Então, por que eu falei que substantivo e verbo são as principais? Porque, principalmente com o substantivo, a maior parte da classe de palavras vai se relacionar com ele de alguma forma. O substantivo vai mandar em algumas palavras, em algumas classes de palavras. Por exemplo, eu tenho o substantivo aqui, que é o principal, e hoje a gente vai estudar o artigo. O artigo é uma classe de palavras que se relaciona diretamente com o substantivo, e o substantivo manda nele, assim como ele manda no adjetivo, no numeral, no pronome, tá bom? Todas essas classes de palavras aqui se relacionam de alguma forma com o substantivo, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona? Olha só, os artigos. Vamos ler esse textinho aqui, ó. Certa vez, passando por uma praça, encontrei um menino chorando. Então, vamos prestando atenção nessas palavrinhas que eu grifei aí, tá? Que logo a gente já vai falar delas. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Gente, a aula vai acabar em 5 minutos, né, a chamada. Vamos fazer o seguinte, eu vou desligar, já entrem no link 2, que a gente já dá seguimento rapidinho, pode ser?
Vamos lá então, galera. Até daqui a pouquinho. Bom, faltam 4 aqui, tá? Vou esperar. Bom, de vocês que já entraram aí, Carol, Larissa, Geni, Karina, tá ficando claro? Vocês têm alguma dúvida? Querem aproveitar e tirar alguma dúvida aí com relação a identificar os substantivos? Tá ficando dúvida em relação a isso? Gente, não deixem passar, tá bom? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Por enquanto, eu tô achando tudo bem claro. Que bom, Carol. Fico feliz. Mas é o que a Karina falou, acho que foi a Karina, né? As dúvidas vão surgindo justamente quando a gente faz os exercícios, né? Por isso que eu tô batendo nessa tecla, né, com vocês. Por quê? Às vezes não vai ser, às vezes não é suficiente, tá bom? Por mais que eu passe bastante exercício para vocês, não é o suficiente, tá? Vocês têm que pensar que o seu concorrente tá fazendo exercício também. O seu concorrente, o que vai concorrer com você na vaga, ele também está fazendo exercício. Então, quanto mais você fizer, mais passos você tá à frente dele. Tá bom? É assim que a gente passa em concurso. Certo? É assim. É fazendo exercício. Né? Eu tenho certeza que eu já contei para vocês, né, que teve um concurso, eu não canso de contar essa história porque ela mostra a importância disso, né? Eu sou concurseiro também, já prestei muitos concursos, já trabalhei em muitos lugares, né, concursado. E um desses concursos que eu prestei foi para o Detran, quando eles estavam abrindo, substituindo os antigos Ciretrans, né, e abrindo aí esses Detrans novos. Aí era um concurso estadual bastante concorrido, né. E eu lembro que eu fiz tantas questões, né, não só do que o concurso, eu peguei provas anteriores da VUNESP, vi o que eles estavam pedindo, vi os concursos de Detrans de outros estados, né, e eu fiz tantas questões que eu peguei tanto o tom da VUNESP naquela instituição, né, que chegou na hora da prova, tinha questão repetida, tinha questões exatamente iguais a algumas que eu já tinha feito. Certo, galera? Porque vocês têm que entender que a banca ela tem ali um banco de questões. Claro, né, os professores vão formulando ali as questões, né? Mas eles têm um banco de questões. E às vezes pode acontecer de cair uma questão muito semelhante, só mudando algumas alternativas ali. Certo? Isso pode acontecer. Certo? Tô falando que é assim que você vai passar, mas eu falo assim, você vai pegando tanto o jeito que aquela banca trabalha e vocês têm tempo, né? Vocês estão com tempo aí, falta um tempo para o concurso ainda. Então, dá tempo de você martelar questões ali, procura, às vezes você já acabou o seu limite ali do que é concurso gratuito, né? Procura a prova anterior, entra lá no site da banca, puxa a prova anterior e resolve. Certo? Resolve as provas anteriores daquela banca, tá? Ou desse mesmo cargo de auxiliar de outras prefeituras, certo? É assim que a gente estuda para concurso, é resolvendo questões. A parte teórica é importante, mas resolver questões é mais importante ainda, tá bom? Por isso que eu não deixo vocês sem exercícios, tá? Eu não deixo vocês sem exercícios, tá? Mas aí a gente tem que também ter uma postura bem ativa e
procurar essas questões, procurar provas anteriores, fazer as questões lá do que concurso, ou do PCI concurso, procura no Google, tá bom, gente? Vamos resolver essas questões, tá? Esse progresso depende de vocês, beleza? Depende de vocês e a gente está aqui para dar o suporte que vocês precisarem. Então, é o que eu não canso de falar. Aproveitem a vantagem do curso ao vivo, tá? Vocês já fizeram curso gravado? Eu falo porque eu já fiz vários cursos gravados. Eu sei como é que é. Vocês já fizeram? Já tiveram essa experiência de fazer o curso gravado? É aquilo, né? Você tem ali, você procura as questões, ou o professor passa Já ali, sim. né? Passa ali as questões, mas você não tem com quem tirar a dúvida. O professor não vai te responder. Ele não tá nem lá, né? Você tá vendo um vídeo dele ali, certo? Então vocês têm uma vantagem, vocês têm um ouro na mão muito importante. Tô falando sério, muito importante mesmo. Não só da minha matéria, né? Mas, por exemplo, de matemática, né? Das outras matérias que vocês têm aí, certo? O professor ao vivo não tem comparação. Não tem comparação mesmo, tá? Não tem. Bom, então vamos lá. Então, essas palavrinhas que eu grifei aqui, elas são os artigos, né? Eu já deixei ali uma tabelinha na aula de substantivos, mas agora a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, vai entender o funcionamento dos artigos aqui, certo? Observem o seguinte, certa vez passando por uma praça, certo? Olha aqui o substantivo, praça. Olha quem está atrás, um artigo, tá? Encontrei um menino. Menino é um substantivo, concordo? E eu tenho aqui atrás dele, acompanhando o substantivo, um artigo. Tá? A praça estava deserta. Ó, praça de novo e eu tenho um artigo aqui acompanhando. Tá? Estava deserta e o menino, ó, substantivo de novo, e eu tenho um artigo acompanhando. O menino sozinho, as mãos, ó, mãos, substantivo, o artigo acompanhando. E os cabelos, cabelos é o substantivo, os é o artigo que está acompanhando, tá? Sujos de terra. Guilherme, você pode me perguntar o seguinte, Guilherme, por que aqui praça está acompanhado pelo artigo uma e por que aqui praça está acompanhado pelo artigo a? Por que aqui menino está acompanhado pelo um e aqui pelo o? Qual que é a diferença entre um e outro? Quem sabe? Alguém sabe me falar por quê? Ah, essa eu quero saber porque essa daí já caiu na prova. Já caiu em prova? Já. Então vamos Era de múltipla entender? escolha. Como é que é? Era uma pergunta de múltipla escolha. Você tinha que colocar o que que era. Será uma e os artigos. Entendi. Então vamos entender isso de uma... Ó, de novo a Karina. Guilherme. Oi, pode falar, Geni. Não, eu ia falar assim, ó, quando tá falando uma praça, é uma praça qualquer. A praça, vai falar qual a praça que é, vamos supor, a Praça da Matriz. Eu estou falando que é a Praça da Matriz, é isso? Exatamente, Geni. Muito bem, perfeito, tá? As duas aí estão de parabéns. A Karina por mostrar de novo a importância da gente fazer questões e fazer provas. Tá vendo a experiência? Putz, isso já caiu. Eu vou ver como é que resolve, porque vai cair de novo e eu vou acertar da próxima vez, tá? E a Geni aí, de parabéns por identificar o uso. É exatamente isso que a Geni falou, tá? Quando eu uso um e uma, ou uns e uns, um e uns, né? A gente vai ver a listinha ali direitinho. Eu só tenho, gente, esses 4 tipos, tá? O e a, tá? E um e uma, e os seus respectivos plurais, tá? Os e as, e uns e umas, tá? Qual que é a grande diferença aqui? Quando eu uso um ou uma, eu não estou falando de uma praça específica. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Não importa. Ó, certa vez passando por uma praça. Não sei que praça que é. Não me interessa para a história. Eu estava passando por uma praça. Qualquer uma. Imagina uma praça aí. Qualquer uma. Encontrei um menino. Pode ser qualquer menino. Eu não estou definindo ele. Mas olha que interessante na frase da frente. A praça estava deserta. Opa! Por que agora eu mudei? A praça. Porque agora eu já sei de qual praça nós estamos falando. E qual é, Guilherme? A que eu acabei de falar. É um substantivo a que eu acabei de me referir.
É aquele. Nós dois já sabemos, porque eu acabei de falar dessa praça. Então é essa praça que eu acabei de falar. A praça estava deserta e o menino sozinho. Que menino? Esse que eu acabei de falar também. Guilherme, mas eu não sei qual que é. Sabe? É esse que eu acabei de falar. É um substantivo a que eu acabei de me referir. Certo? Então a gente já sabe de qual menino que eu estou falando. É aquele que eu acabei de contar para você. Beleza? Então, olha a diferença de sentido. Certa vez, passando por uma praça, encontrei um menino chorando. A praça estava deserta. Essa praça que eu acabei de falar. E o menino sozinho. Esse menino. Então, já é uma praça e um menino específicos. Esses que eu acabei de falar. Beleza? As mãos e os cabelos sujos de terra. Então, as palavras destacadas são artigos. Aí, a grande diferença é essa. A principal função do artigo é a primeira ali, ó. É a palavra que colocamos antes dos substantivos para dar aos seres um sentido determinado, ou seja, eu sei de quem eu estou falando, ou indeterminado, ou seja, eu não sei de qual substantivo, eu estou indeterminando aquele substantivo, ou seja, pode ser qualquer um. Tá? É o caso uma praça, eu estou indeterminando a praça. Eu não sei que praça que é. Mas quando eu falo a praça, agora a gente já sabe qual praça que é. É aquela que eu acabei de falar aqui para vocês. Beleza? Essa é a grande diferença do determinado e do indeterminado. E ele também vai indicar o gênero, como a gente viu nos substantivos lá, o comum de dois. Quem que dá o gênero? É o artigo, o e a. Tá? Como é que eu vou saber se cliente está no masculino ou feminino? O artigo que eu puser atrás. O cliente ou a cliente. Um cliente ou uma cliente. Certo? Olha o exemplo. Eu tenho, então, os definidos aqui. Quais são os definidos? O a e os plurais. Os e as. O para o masculino, a para o feminino. Os para o plural, as para o plural. Ó, o filho, a filha, os meninos, as meninas, o advogado, a professora, os profissionais, as educadoras. Tá? São artigos definidos. Certo? E aí eles vão variar conforme o quê? O substantivo mandar. Poxa, se o substantivo filho, a gente viu que ele varia em gênero e número, não viu? Se ele variou, ele está no masculino e está no singular, como é que vai ficar o artigo? Masculino e singular. Filha, opa, está no feminino singular. Como é que o artigo vai ficar? Feminino, mudou para o A. Singular, sem o S. Os meninos, opa, eu tenho um substantivo no plural, então variou em número, e no masculino, masculino plural. Como é que vai ficar o artigo? Masculino plural. As meninas, opa, olha o substantivo, meninas, feminino plural, tá? E como que o artigo vai ficar? No feminino plural. O advogado, e assim por diante. Tá bom, gente? Então, quem que manda na parada aqui? Substantivo. Ele é que vai determinar o gênero e o número das palavras que estão acompanhando ele. A primeira que a gente está vendo são os artigos. Tá? Então, se ele tiver no masculino plural, aquela palavra que acompanha ele vai seguir e qualquer uma das variações que ele adotar na frase. Isso se chama concordância nominal. Nós vamos ter uma aulinha só sobre isso. Tá bom? Mas é bom a gente já ir percebendo essas relações aqui. Por mais óbvias que pareçam, tá? Quando a gente for estudar a fundo concordância nominal, é bom a gente ter isso aqui muito afiado. Por enquanto parece muito óbvio, né? Mas, mais para frente, a coisa vai tomando ali uma complexidade que se você domina isso aqui bem, você tira de letra lá na frente, tá? E aí eu tenho os indefinidos, né? Um filho, uma filha. Gente, a regrinha é a mesma. O substantivo é que manda na concordância, na variação de gênero e número do artigo. Então, mesma coisa. Substantivo no masculino, artigo no masculino. Substantivo no singular, artigo no singular. Opa, filha, feminino, artigo no feminino, singular, singular. Meninos, masculino plural, artigo masculino plural. Meninas, feminino plural, artigo no feminino plural e assim
sucessivamente. Beleza? Bom, eu acabei de falar isso, né? O artigo sempre vai variar de acordo com o substantivo em gênero e número. Então, acabei de falar, tá? E aqui, gente, olha que interessante. A grande sacada do artigo é essa, tá? É essa aqui, os efeitos de sentido, que provavelmente foi o que a Karina perguntou. Qual que é a grande diferença, então, no sentido? Se eu falar assim, gente, eu viajei com o médico. Imagina que eu abra a aula, eu chego aqui 7h30, boa noite galera, tudo certo aí com vocês? Gente, eu viajei com o médico. Poxa, o que vocês vão falar para mim? Ô Guilherme, que médico? Por quê? O médico aqui, ele precisa já ter sido referido em algum momento, ele precisa ser conhecido, determinado, é um médico específico. Eu preciso já ter dito desse médico para vocês, tá? Agora, vamos supor o seguinte, galera, olha, eu fui no médico, né, com a minha esposa e tal, e aí a gente fez muita amizade, a gente virou amigo, nós marcamos uma viagem para a semana que vem, né? Nós vamos viajar em amigos aí, certo? Aí eu chego na outra hora e falo, ei galera, eu viajei com o médico. Aí você vai falar, e aí, como é que foi? Ele é legal. Por quê? Você já vai saber que médico que é. Quando eu uso o artigo definido, o ou a, dependendo do substantivo, eu estou definindo. Esse substantivo, ele tem que ser conhecido de nós. Ele é um substantivo determinado, não é um médico qualquer. É um médico conhecido dos interlocutores, né, daqueles participantes da conversa ali. Certo, galera? Agora, é diferente se eu chegar e falar, nossa, gente, olha, esse final de semana eu viajei com um médico amigo meu. Vocês não sabem que médico que é. Por isso, eu estou usando um artigo indeterminado. Pode ser qualquer médico, vocês não sabem qual é. Entenderam? A diferença de sentido? Se aquele substantivo já foi referido em algum momento, ou se os falantes sabem de quem eu estou falando, se ele é conhecido, olha aí, conhecido, determinado, aí eu vou usar o artigo, o quê? Definido. Ou a ou as. Certo? Agora, se for um médico ou um substantivo qualquer, tá, gente? Não referido, a gente nunca falou dele, eu nunca me referi a ele. Ele é desconhecido de nós, ou desconhecido de uma das partes, tá? Ele, então, portanto, é indeterminado, eu vou usar o artigo indefinido, porque eu estou indefinindo o substantivo da frente. Isso dá um efeito de sentido muito importante que a gente tem que dominar, beleza? Olha como que é diferente eu falar assim, o Arthur é um advogado. De eu falar o Arthur é o advogado. Perceberam a diferença? Aqui se eu falo Arthur é um advogado, ele é um advogado qualquer. Se eu falo que ele é o advogado, opa, peraí que esse é o bom. Certo? Márcia é uma pediatra. A Márcia é uma pediatra. Agora a Márcia é a pediatra. Opa, peraí que eu vou nela. Vou levar meu filho nela. Percebe a diferença? Mas pode ser pro mal também, né? Fala assim, o Carlinho é um picareta. Eu posso falar que o Carlinho é o picareta. Quer dizer que ele é ruim, mas ruim com força. Certo? Então, gente, eu tenho uma diferença muito grande de sentido apenas mudando o artigo de definido para indefinido e vice-versa. Tá certo? Então, a gente tem que estar atento a isso. Beleza? Antes de eu entrar nessa parte das combinações, que a gente acaba artigos hoje, deu para entender, Karina? Deu para entender, então, a diferença do uso dos definidos para os indefinidos? Ou vocês querem mais exemplo? Sim. É que eu te falo, eu acho que a dúvida é na hora da concordância verbal. Tá. Que é o que a gente vai falar depois, entendeu? Porque na prática dá para entender quando é um e quando é a. Certo. Mas na hora que entra o exercício, é que aí dá para ver onde tem a dúvida realmente. É verdade. Então, vamos voltar para aquele texto lá do começo da aula, né?
Olha como que então isso funciona. Certa vez passando por uma praça, a gente não sabe qual é essa praça e nem interessa saber. Encontrei um menino chorando, certo? Agora olha como já muda. A praça, por que a praça agora? Por que eu defini essa praça? Porque eu já me referi a ela aqui em cima. É a mesma. Ficaria muito esquisito eu falar, certa vez eu passando por uma praça, encontrei um menino. Uma praça estava deserta e um menino... Não, peraí, eu já falei dessa praça. Então é a praça. Eu já me referi a ela, ó. Vamos lembrar? Os definidos, ó. Eu vou usar quando aquilo já foi referido em algum momento, que é o caso da praça. Senão vira uma conversa de doido, né? Senão vai virar uma conversa de doido. Certa vez, passeando por uma praça, encontrei um menino chorando. Uma praça estava deserta e um menino chorando, umas mãos e uns cabelos, sabe? Não, aí ninguém vai se entender. Você vai falar, mas peraí, o que está acontecendo? Então, quer dizer, você já falou dessa praça, então é uma praça definida, agora eu sei, né? Que praça que é? É essa praça que você passou, certo? E encontrei um menino, beleza, mas... O menino, esse que eu acabei de falar, está sozinho. Senão ninguém vai se entender. Tá bom? Então, quando eu estou definindo, artigo definido. Quando eu quero indeterminar, se eu não sei quem é, se é desconhecido, é o indefinido. Tá? E vocês vejam que é muito simples. Eu só tenho esses 4, né? Na verdade são 2, com variações de número, né? O a, os as. Depois uma e as suas variações de número. Certo? Que vão seguir ali o substantivo. Fechado? Dúvidas aqui? Quem não entendeu esses efeitos de sentido aí do determinado para o indeterminado? O definido para o indefinido? Querem que eu explique alguma coisa de novo? Pensaram em algum exemplo? Quer que eu dê mais exemplos? Por exemplo, nossa gente, eu preciso beber um copo d'água. Aí eu vou beber. Nossa, a água tá boa. Quer dizer, primeiro eu indeterminei, porque você não sabe cadê. Depois eu falei, a água. Que água? Poxa, essa que eu acabei de beber. Tá bom? Eu preciso beber uma água. Ó, uma água, tá aqui. Nossa, a água está gelada. Que água? Essa que eu acabei de falar. Então aí vocês me entendem. Tá bom? Se eu estou definindo a água, eu já me referi a ela em algum momento. Se eu não me referir, vocês não vão entender o que eu estou falando. Certo? Se eu falar assim, gente, o rio transbordou. Vocês vão falar, Guilherme, que rio? Você nunca se referiu a esse rio aqui. Aí eu posso falar, gente, aqui na minha cidade tem um rio que corta a cidade. Vocês acreditam que o rio transbordou? Opa, aí sim. Primeiro eu indefini. Eu falei de um rio que vocês não conheciam, para depois falar de forma definida que é aquele rio a que eu acabei de me referir. Viram como é que isso funciona na prática? Beleza? Vocês estão quietinhos, eu estou achando que vocês estão entendendo. Tá? Deixa eu só abrir a janela. Pode falar, Crislane. Eu acho que eu entendi. Você acha que você entendeu? É. Então tá bom. Já é um começo. Mas eu preciso que você entenda de verdade, tá bom? Preciso que você entenda de verdade. Bom, então, gente, agora a gente vai para uma parte muito importante, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Cris, você tá com alguma dúvida específica? Você quer que eu dê mais exemplos? Não, tá ótimo. Certeza? Sim. Eu só fiquei meio perdida no substantivo mesmo. Tem algumas coisas ainda que eu não consegui Pegar. ter clareza. Que tipo de coisa? Eu não sei explicar, não. Mas assim, igual aquela atividade que você deu. É para achar na atividade F lá. Gostaria de saber o porquê da sua atitude. Eu nunca ia falar que ia ser o porquê, sim, atitude. Eu pensei que era saber porquê. Eu nunca pensei que era atitude. Eu ia errar se fosse no processo. Você ficou com dúvida na atitude? Porque aí depois você explicou, ficou mais ou menos ainda.
Você lembra lá na aula de substantivos que a gente fez o seguinte, os substantivos eles nomeiam, né, os seres. Atitude é uma noção, né? É o nome de uma ação. Atitude, né, que vem de agir. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu falo ele fez uma viagem, certo? Ele fez uma jogada, tudo nome de ações, certo? Ele tomou uma atitude, é o nome daquilo que ele praticou. Por isso que é um substantivo, tá? Faz o seguinte, Cris, assiste aquela aula de novo dos substantivos e aí se você não entender mesmo assim, me manda as dúvidas no WhatsApp, aí eu vou te respondendo, pode ser? Ok. Tá? E faz o que eu te falei, entra no que concurso ou no Google, procura exercícios substantivos, mais alguns, e faça e me traga as dúvidas se você tiver. Sim, tá bom. Combinado? Eu vou esperar então você me mandar mensagem. Combinado. Gente, Fechado. agora aqui é o seguinte, ó, dos artigos, o que pode acontecer com eles? Às vezes eles estão muito expostos, como foi o caso que eu mostrei aqui, né? Um ou uma a, pode estar bem claro. Mas às vezes o que pode acontecer aqui? Eles podem se combinar com uma preposição que a gente ainda não estudou, tá? Nós vamos estudar, mas fiquem tranquilos, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Às vezes aquele artigo, ele pode se juntar a uma preposição e formar uma palavra só. Uma preposição com um artigo formar uma palavra só, tá? Isso pode acontecer de duas formas. Por uma combinação simples ou uma justa posição. O que é a justa posição? Eu só vou colocar a preposição e o artigo juntos e não vai haver perda sonora de nenhuma das duas palavras. Por exemplo, ir ao colégio, tá? Ó, eu vou o colégio. Então eu tenho aqui o substantivo colégio e o artigo que está acompanhando ele, o colégio, certo? O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho a preposição ir a, certo? Esse a aqui é uma preposição, nós vamos estudar a preposição, fiquem tranquilas. Vocês vão entender por que esse a é preposição, tá? Eu só quero mostrar esse processo que há essa junção das duas palavras, tá? Então, ó, ir ao colégio, eu fui ao colégio. O que está acontecendo? Eu tenho a preposição a, que acompanha esse verbo ir. Então, quem vai a algum lugar. Então, eu preciso dessa preposição a. E ela está se juntando, apenas se colocando uma do lado da outra, com o artigo do colégio, que é um substantivo. Então, eu tenho o substantivo aqui e o artigo que está acompanhando, tá? Ó, para que fique mais claro, é o seguinte. Ó, ir, por exemplo, eu vou falar assim, eu fui para o colégio, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Não precisa saber disso agora. Isso é uma preposição e esse é o artigo que a gente já conhece, tá? O artigo acompanhando aqui o substantivo, tá bom? Até aqui tudo bem? Quem não estiver entendendo, me fala. Então, ó, eu tenho o artigo e o substantivo aqui. Agora a gente descobriu que isso aqui chama uma preposição que nós ainda vamos estudar, não se preocupem, tá? Eu consigo substituir por uma preposição que exerce exatamente a mesma função do para, que é o a. Eu fui a o colégio, certo? Ó, só troquei a preposição. O a, o para pelo a. O resto continuou igual. Só que o que acontece quando eu estou usando essa preposição aqui? Ela vai formar uma palavrinha só com um artigo. Então ela virou ao. Eu fui ao colégio. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas coisas diferentes. Eu tenho a preposição e eu tenho o artigo. Duas coisas diferentes. Mas que se juntaram e formaram uma palavra. Isso é justa posição. Beleza? Peguei a preposição e o artigo, sem perda sonora para nenhum dos dois e apenas juntei numa palavrinha só. Tá bom? Como que eu sei que isso aqui é artigo? Ó, deixa eu mudar isso aqui para o plural. O que vai acontecer com o artigo? Ele também vai mudar. Ó, agora o artigo que eu tenho é os. Eu fui aos colégios. Ó, eu fui para os colégios. Ó. O para é a preposição e o os é o artigo. Fechado?
Olha que interessante. Essa preposição com esse artigo não junta, porque o som não permite isso. Eu fui para os colégios, tá? Agora, quando eu tenho o a, acontece. Eu fui a, que é a preposição, os, que acompanha esse substantivo colégios. Então ficou, eu fui aos colégios. Aos, que formou uma palavrinha só, é formada pela preposição e pelo artigo. Entenderam? Ó lá, eu fui ao colégio, beleza? Então isso é a justaposição. Eu pego uma preposição e um artigo junto e eles não perdem o som, tá? Agora, tem alguns casos que a gente vai exigir um pouquinho mais de atenção, que é quando essa junção, chamada contração, não precisa decorar esses nomes, tá? Só estou explicando para você entender o processo, não precisa decorar esses nomes, justaposição, contração, nada disso, tá? Não precisa. Só quero que você entenda o processo, tá? Quando eu vou fazer essa junção da preposição com o artigo, eu posso não ter perda sonora, como é o caso que a gente viu, mas eu posso ter perda sonora. Olha como é que funciona isso. Precisar do carro. O que é precisar do? O que é esse do? É a junção da preposição de mais o artigo o. Então notem o seguinte. Se eu falar assim, ó, eu preciso do carro. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte. Eu escrevi que eu preciso. Deixa eu pôr na frase de baixo aqui, ó. Eu preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa do quê? Do carro. A frase seria essa. Eu preciso de o carro. Mas a gente não fala assim. O que a gente faz? Junta essa preposição, né, que a gente combinou que vai ser amarelinho, com o artigo o. Certo? E aí o que vira? Isso aqui. Guilherme, mas e o e da preposição? Houve aqui uma perda sonora. O e sumiu. O e sumiu. Então, o que é o do? Essa parte aqui ainda é da preposição de. Não, peraí. Agora eu confundi as cores, né? A preposição é amarelinha. E o artigo é verde, né? Olha que interessante. Quando eu junto a preposição de com o artigo, pode ser o, a, os ou as, eu tenho perda sonora. Esse e aqui, tchum, vai embora. Ó, tchum, foi embora e formei essa contração com uma preposição e um artigo. Guilherme, como é que eu sei que esse o é artigo? Ele vai mudar junto com o substantivo. Olha só. Se esse substantivo aqui fosse feminino, como é que seria? Eu preciso da blusa. O que é o da? É o de mais o artigo a, que está acompanhando blusa. Ó, preposição de amarelinho e o artigo a, que acompanha blusa. Guilherme, e se fosse plural? Ó, mudei o substantivo para plural. O que acontece automaticamente com o artigo? Ele vira plural também. Certo? Então ficou eu preciso das blusas. Tá vendo? Essa parte de cá é artigo. Ela sempre acompanha o substantivo. Em gênero e número. Estão lembrados? Só que aqui não importa se ela está junto com a preposição de, ela continua sendo um artigo, então ela vai variar de acordo com o substantivo que estiver acompanhando. Isso é uma contração, porque houve a perda sonora do e. Beleza? Ó, tem mais alguns casos. Esse caso aqui é interessantíssimo, porque ele muda inclusive a palavra. O que é correr pelos campos? Pelos campos. Ou ele foi pelo caminho errado. O que é essa palavra pelo? Não é pelo, né? Corporal. O que é esse pelos campos aqui? É a junção da preposição por mais o artigo o. Ou a, ou os, ou as. Qualquer artigo. Tá? Então, como que funciona isso? Um pouquinho embaixo. Ó, eu fui por esse caminho. Tá vendo? Olha a preposição por aqui. Por esse caminho. Se eu mudar aqui, ó, eu fui por o caminho errado.
eu fui por, quem vai por algum lugar, não é isso? E aí ele foi por onde? O caminho errado. Só que isso aqui, ó, a gente juntou e formou uma coisa só. A gente formou pelo. O que é pelo? Por mais o artigo da frente. O caminho errado. Eu fui pelo caminho errado. Como que eu sei que esse o é artigo do finalzinho aqui? Se eu mudar esse substantivo para feminino, por exemplo. Eu fui pela estrada errada. Né? Tá vendo? Ele manda em tudo. O que vai acontecer? Por mais a. Por a estrada errada. Ou seja, pela estrada errada. Se eu tivesse que separar, então, até aqui seria a preposição por e aqui já seria o artigo a. Certo, galera? Pela estrada errada. Beleza? Esse pela aqui é mais chatinho porque aqui mudou totalmente, né? O por virou pela, certo? Mas é assim, a língua é viva, né? Não tem jeito, tá bom? E aqui houve a perda sonora, né? Eu perdi o som do O e do R aqui para juntar com um artigo, certo? Então, se eu houvesse, por exemplo, aqui caminhos, né, no plural, ó, eu fui pelos caminhos errados. O que vai acontecer com o artigo, gente? Ele também vai variar. Vai ser por mais os que vai acompanhar caminhos. Os caminhos errados. Então eu fui pelos caminhos errados. Tá vendo como funciona? A parte da preposição é invariável, a parte do artigo é variável. Tá bom? Estão entendendo isso aqui ou tá confuso? Deu para entender esses processos de junção? Sim ou não? Sim. Sim. Guilherme, eu acho que a preposição é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. É? Porque a professora ensinou uma frase pra gente. Ah, como é que é? Ela falava que a gente tinha que falar a frase assim, para decompor em A. Como é que é? Todas as preposições. Para decompor em A. Tá. Com todas as preposições juntas. É. Tem algumas aí, tá? Tá faltando algumas. Essas são as que a gente mais usava Exatamente, na época que eu estudei, né? Pode ser, isso. Nós vamos aprender aqui, eu vou fazer vocês decorarem todas, tá? Porque aí a gente vai ver alguns casos que eu preciso das outras para usar os pronomes, por exemplo, tá? Então, sim, que nem você explicou agora na questão do pelos aqui. Exatamente. Tá? Então, galera, deu para entender essa dinâmica da junção da preposição com um artigo? Mesmo que a gente ainda não saiba a preposição, fiquem tranquilos, a gente vai estudar, a gente vai decorar as preposições, tá? Porque é importante, é igual a acentuação, não tem jeito, tem que decorar, tá? A Karina tem aí um mnemônico, né, para decorar as preposições, tá? E aqui a gente vai ver que vai precisar decorar mesmo, não tem escapatória, tá? Para quê? O que é a crase? A junção da preposição com o artigo, exatamente esse mesmo processo que a gente está vendo aqui. Ó. Tá? Aqui, o que é a crase? Juntando a preposição a com o artigo a. Beleza? Eu tenho uma contração de sons aqui, certo? E eu ponho a crase para marcar, não esquenta a cabeça. Nós vamos estudar a crase, tem uma aula só de crase, eu vou explicar isso aqui de novo. Tá? Mas eu quero que vocês entendam que é a partir dessa junção de uma preposição com um artigo que eu tenho a formação da famosa e querida crase, que nada mais é do que uma preposição a com um artigo a. Não tem motivo para ter medo, beleza? É simples. Se possível, eu gostaria de alguns exemplos com questões de crase. Deixa eu ver quem perguntou, peraí. Deixa eu abrir o chat aqui, Karina. Não, Guilherme, mas é na próxima aula, viu? Não é para agora, não. Não, eu quando sei, você for dar, para você dar exemplo, porque assim, a gente sabe que é juntando um A e um outro. Mas crase cai muito. Tem muito crase. A questão do para também cai muito. Cai. Então. Cai mesmo. E, Karina... Verdade. Me pega também bastante, senhor. Como é que é, Cris? E é verdade isso aí, me pega bastante nisso. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. É bem chatinho essa parte. Não, você nunca mais vai errar isso aí. É simples. Na hora que você entender a lógica, você fica tranquila que você não erra mais. Então, gente,
a função da aula de hoje, então, é mostrar para vocês os artigos e entender que eles podem se unir com preposições, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, sair da sala. Quem sai, sai de algum lugar. Então, eu tenho a preposição e eu tenho o artigo que acompanha o substantivo da frente. Então, se eu variar esse substantivo, o artigo varia também. É assim que eu descubro se eu tenho artigo ou não. É um macete, tanto para cá quanto para crase, tá bom? Mas na aula de crase vocês vão entender tudo direitinho. Tem algumas coisinhas que a gente precisa estudar antes de crase, tá? Eu não quero que vocês se afobem com isso, a gente vai estudar, tá bom? Cai muito crase, muito em todas as bancas cai, muito crase. Por isso que tá no nosso programa, tá? Tá no nosso programa estudar crase, nós vamos estudar, tenho certeza que vocês não vão ter dúvida mais de crase. Fechado? O primeiro passo para entender crase é entender essa dinâmica da junção, que as preposições podem se juntar com artigos, tá bom? E haver perda sonora. Ou seja, a preposição e o artigo formam uma palavra, tá? Que tem outro som que não é da mera junção das duas, tá? Porque se fosse da mera junção, por exemplo aqui, ó, se não houvesse esse processo de perda sonora, eu teria, por exemplo, eu saí de a sala, certo? Então, tem alguns casos que tem que haver essa perda sonora aqui, certo? Para a gente ter o que se chama de eufonia, né? Um som bonito, um som que fique mais fácil de pronunciar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido isso daqui, tá? Questões de artigos não são tão comuns, mas questões de crase são, e para isso a gente estuda artigos, para poder ter a base para estudar crase. Então é fundamental entender isso. Acompanhem os substantivos, concordam em gênero e número e podem se fundir com preposições. É essa a mensagem da aula de hoje. Fechado? Dúvidas? Sugestões? Reclamações? Ô, Guilherme, eu só queria te pedir uma coisa. Ah. Não sei se assim, a dúvida de todo mundo, assim, a necessidade. Eu não tenho computador. Então, quando você coloca a aula muito próximo da aula, assim como você colocou hoje, fica muito mais difícil de eu ver no celular. Eu queria pedir para você, se possível, você colocar um pouquinho mais cedo. Também sei que você tem bastante compromisso. Uhum. Não, mas tá tranquilo. Que horário, né? Mais ou menos que ficaria legal? Então, porque eu teria que ter um tempo para imprimir, entendeu? Você imprimir, né? Isso, porque com o celular fica difícil. Eu gosto de fazer anotação, aí fica mais complicado. Tá. Não, tudo bem. Eu vou tentar mandar mais cedo, então, na segunda-feira, tá bom? Aí eu vou mandar mais cedo ali pra vocês. Ali pra umas 5 já dá tempo? Se você mandasse umas 5 horas já dá tempo, porque eu saio do trabalho e não dá pra imprimir. Fechado. Então eu mando até umas 5 que eu mando pra vocês. Tá bom? Então tá. Obrigada. Gente, alguma dúvida? Tranquilo? Gente, então, 2 coisinhas. Façam aqueles exercícios de substantivo, principalmente você, Cris. Faça aqueles exercícios de substantivos que eu deixei lá. Ok. Tá? E tragam as dúvidas para mim na segunda-feira. Não deixem de fazer exercício. Não deixem. Tá bom? É só assim que vocês vão aprender. É errando que vocês vão aprender. Beleza? Vai por mim que é sucesso. Tá bom? Galera, grande abraço para vocês. Boa semana aí, bom final de semana, não é? Estudem, façam exercícios, façam questões e tragam as dúvidas para mim. Beleza? Não só para mim, né? Para os outros também. Fechado? Estudem todas as matérias aí. Boa semana, bom final de semana, bom descanso. Descanso não, bons estudos. Para você também. Agradeço pela paciência. Imagina, Cris, estamos aí para isso, tá bom? Grande abraço para vocês, meninas. Até mais. Também, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.